Boa noite. Estamos todos bem? Tá. Muito bem. Alguém aqui já ouviu falar, em algum lugar, seja no espiritismo ou fora dele, que o pensamento é matéria? Alguém aqui já ouviu? Quem não ouviu? Quem nunca ouviu? Pode levantar. Quem nunca ouviu? Ok, vamos ouvir hoje. Mas quem já ouviu, então? Vamos lá. Ok. E quem ouviu, acredita? Acredita ou agora ou não acreditava? Porque eu não acreditava. Então, quando eu me coloco numa dificuldade de compreender uma coisa que é óbvia, eu procuro ir muito atrás da informação. Isso há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu ouvia muito nas aulas sobre os fluidos, sobre o pensamento, que o pensamento é matéria, e eu nunca conseguia conceber essa informação. Não que eu desacreditava, mas eu não entendia o que é isso. Ao passar dos anos, trabalhando, e estudando e lidando de perto com a questão energética, pelo trabalho dos passes, do magnetismo, eu comecei a perceber que realmente existia algo ali na nossa emoção, no nosso pensamento, na nossa transmissão de ser para ser. Lugares que, às vezes, nós entramos e não nos sentimos bem. Pessoas que se aproximam de nós e nós nos sentimos muito bem. E pessoas que se aproximam de nós e nós não sentimos bem. Muitas vezes, nem conhecemos a criatura. Nunca nada aconteceu entre nós, não é? Então, isso tem muito a ver com o que nós vamos ver hoje, com esse estudo baseado nas obras de Emmanuel, que é Roteiro e Pensamento e Vida, e na Revista Espírita de Allan Kardec, também em alguns artigos. Começamos a entender que o nosso pensamento, é a expressão da nossa mente, a expressão da nossa energia mental. Allan Kardec define como um atributo do ser espiritual que ele é separado da matéria. Então, o nosso pensamento, ele é matéria, mas não é produto do nosso cérebro. Não é algo que o nosso corpo produz apenas. E a mente é um gerador dessa força criativa, desse pensamento. Esse pensamento, acreditem, ele é mais forte e mais rápido do que a luz. Então, quando a gente pensa, nós já criamos. Não há como, vou pensar, vamos esperar. Não, pensou, criou. É igual ligar uma luz, mais rápido do que a luz. Isso são palavras também, de André Luiz, no livro Ação e Reação. E Joana de Ângeles também vem nos dizer que não procede do cérebro, é algo externo, independente da nossa matéria, é a faculdade mental do espírito. Por isso que nós ouvimos dizer que as pessoas, às vezes, em coma, em estados vegetativos, a pessoa não deixa de pensar, o espírito não deixa de utilizar a mente. Por quê? Porque é o corpo que está deteriorado e não o pensamento, e não a energia mental daquele espírito. Então, isso é muito comum a gente ouvir. Mas essas são as definições básicas. Quando a gente vai entender essa parte do que é do nosso, que não é nosso, a gente começa a compreender que Joana de Ângeles também nos define que, quando nós pensamos, nós formamos coisas, nós criamos alguma coisa. E é o que nós vamos ver mais para frente sobre formas de pensamento, que às vezes provocam sensações agradáveis ou não tão agradáveis. O que nós emitimos, o que nós pensamos, se nós somos a origem, do jeito que vai e volta para nós. Então, está aí um ponto que a gente sempre tem que considerar. O que nós pensamos não fica jogado no além, vai para o universo. E a mente que estiver em conexão vai captar e vai retornar para nós. Por isso que a gente sempre fala, vamos pensar o bem, vamos pensar a harmonia, vamos pensar a alegria, porque é o que vai retornar para nós. Pensar no pessimismo, pensar no que não deu certo, isso é o que vai retornar para nós. Nós não saímos daquela atmosfera, daquela condição mental. Emmanuel, numa mensagem muito bonita do livro Pensamento e Vida, se chama Espelho da Vida. A primeira sentença ele diz que a mente
A mente é o espelho da vida. Por quê? Quando a gente pensa, né, isso que ele fala, da nossa posição espiritual, então ele se coloca na posição espiritual, nos incluindo, né, nós estamos o quê? Entre seres animalizados e seres evoluídos. Então, a gente está ali no meio termo. A gente nem é tão animalizado, mas também não somos seres já, né, relativamente perfeitos. Então, ele faz uma comparação com a nossa consciência desperta, o nosso estado consciente de agora. Quando a gente chega a pensar na nossa faixa evolutiva, né, na nossa situação atual, nós começamos a operar. Então, nós não temos como fugir dessa nossa consciência. E é no estágio em que nós estamos. Então, não tem como a gente chegar e não querer pensar ou não querer mergulhar em formas de pensamentos de outras pessoas no planeta Terra, por exemplo. Nós todos estamos estagiando neste planeta. Então, nós estamos envolvidos nessa atmosfera. Não tem como fugir dela. Mas nós vamos ver mais para frente que nós podemos o quê? Alicerçar a nossa vida mental, que nós podemos ter o controle através da vontade dos nossos pensamentos. E aí não tem como sair, é como você sair na chuva e não quer se molhar, não é? Então, é a mesma coisa quando nós estamos na questão do pensamento. Aí ele fala assim, que definindo a consciência, né, a mente, por espelho da vida, o coração é a face, e o cérebro é o centro das ondulações que gera o pensamento, movendo, criando e transformando, destruindo, aprisionando e sublimando. Então, ele já está indo um pouco além do que a nossa mente é capaz de fazer. Aí ele diz assim, que ninguém pode ultrapassar os recursos da nossa mente, no estágio em que nós estamos. Porém, nós somos os reflexos uns dos outros. Então, no mundo em que nós vivemos, ninguém está ileso dessa troca energética. Então, nós estamos sentados aqui, os nossos pensamentos estão se interconectando. Se eu estou pensando em algo alegre, eu vou me conectar com alguém que está pensando algo alegre. Se alguém está pensando em acabar com a vida, eu vou me conectar se eu estiver pensando em acabar com a minha vida. E assim vão se criando as ondulações e as conexões magnéticas do pensamento. E o nosso reflexo mental, né, o que a gente pensa basicamente, é o alicerce da nossa vida. Então, por isso que ele vai falar depois que a vida, que o nosso pensamento gera a vida que a gente tem. Que ele cria a nossa vida. E é uma verdade. Seja nesta encarnação ou em outra, nós tomamos atitudes, nós usamos o livre-arbítrio, nós pensamos, né? Porque o pensamento por si, nós vamos ver depois que ele não faz nada sozinho. Existe o quê? Um movimento de ação que se dá através da vontade. Então, para a gente só ilustrar essas definições básicas aqui. André Luiz define essa relação entre nós, seres pensantes, como lei do campo mental. O que é isso? É a moradia energética do nosso espírito. Então, a criatura, aonde ela estiver no universo, olha só o que ele diz, no universo. Então, não é nos Estados Unidos, eu não quero pensar no que eu deixei no Brasil, vou mudar para cá para fugir daquela situação. É no universo, então não tem para onde fugir. Então, quando nós pensamos, isso é muito bonito, porque se nós estamos orando em casa, se estamos pensando, nós podemos atingir até outros planetas, com mentes que se afinizam com a nossa, com planetas mais superiores e mais inferiores, dependendo do nosso estado. Então, vocês imaginam aquela rede de pensamentos se conectando conosco ao mesmo tempo. Cada mente é como se fosse um mundo por si mesmo. Então, cada mente cria e vive na psicosfera de acordo com o seu sentimento. Então, se nós pensamos no ódio, nós vamos viver numa psicosfera de ódio. Não há como pensar em atingir alguém
e mentalmente estar feliz. A gente pode até ter a ilusão de falar, eu vou me vingar e vou ser feliz, que é muito a característica dos nossos irmãos ainda muito endurecidos. Quando eu me vingar, eu vou me realizar e vou ser feliz e vou estar em paz. Mal sabe ele que é aí que a tortura vai começar, porque é um estado mental. Ele vai estar conectado com aquele projeto de vingança. Não é? Então, ele diz que isso é uma lei, então não tem como a gente sair dela. É igual a lei da gravidade. É. O que a gente sente, a gente projeta, né? E estamos de acordo com os nossos desejos. Então, é difícil a gente modificar o pensamento? Às vezes mas é possível. E os Espíritos vão nos dizer como que a gente faz. Aí, Emmanuel, continuando. Nossos pensamentos criam a vida que nós procuramos através do reflexo de nós mesmos. Energia viva deslocam em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Então, aí ele já começa a falar de que, além da gente criar o nosso próprio campo energético pelo pensamento, nós também recebemos dos outros, seja encarnado ou encarnado. Então, por isso que a gente ouve falar, né, a questão lá do voodoo, né, fulano fez uma bonequinha minha lá, o voodoo. É o pensamento da pessoa, né, que achando conexão com o seu ou com o meu, aí nos afeta. Mas tem pessoas que não afetam. Por quê? Porque não houve a conexão mental naquela criatura. Então, é uma troca, né? A pessoa emite e nós recebemos também. Emitido por nós, retorna para nós mesmos, nos levando a viver em sua onda de formas criadoras que se fixam no espírito quando alimentados por nosso desejo ou atenção. Uma vez que nós emitimos um pensamento, como eu falei no início, ele vai retornar para nós. Não é? Isso vai criar uma forma que, quanto mais a gente insiste, isso vai se fixar no nosso espírito. Porque se a gente não modificar o pensamento, ele vai se cristalizar em nós, na nossa consciência, no nosso campo vital, até atingir o corpo físico, seja ele benéfico ou maléfico. Então, isso explica muito a questão das doenças. Por que a gente ouve muito falar, a pessoa se curou, né, conseguiu se curar muitas vezes através do pensamento, ou um milagre? Não. Isso são mutações energéticas que a pessoa conseguiu, seja não só pelo merecimento, mas por esforço próprio, transformar o seu campo vital. E do campo vital, aquele envoltório do nosso corpo físico foi e atingiu a parte física. Não é? Da mesma forma que a pessoa também se deteriora com o pensamento maléfico, o pensamento de pessimismo, o pensamento de não gostar da vida, de insatisfação. A gente vê muitos casos, né? As pessoas às vezes não falam, mas elas vivem insatisfeitas, e o espírito sabe quando ele não é feliz. E se ele não trabalha aquela mágoa, se ele não trabalha aquela situação difícil dentro de si, aquilo começa a se cristalizar. E aí ele começa, inconscientemente, a achar fugas, né? Achar veredas que eles possam se usurpar, seja pelo álcool, seja pela droga, seja pela maledicência, enfim. A pessoa começa a se entrar pelas máscaras, não é? Então, isso são os pensamentos que a gente vai, aos poucos, cristalizando. Então, Emmanuel nos lembra que o que a gente vive, né, a nossa vida de hoje é resultado do que a gente pensa. Aí você fala, não é, porque eu não quero ter o trabalho que eu tenho. Bom, então, começa a pensar em ter outro trabalho. Começa a tentar materializar isso. Quem sabe a coisa mude. Começa a pensar, eu sou capaz de conseguir outra coisa. Quem sabe a coisa mude. Porque também só sentar e pensar não adianta, né, na maioria das vezes. Então, a gente precisa estar, além de pensar, tem que pôr o quê? A ação. Tem que ter a vontade. Então, muitas pessoas só reclamam. Minha vida é assim, assado. Mas o que eu estou fazendo para que isso modifique? Pelo menos pensar. A gente tem que pensar, a gente fala, não, mas aí você vai estar viajando, está criando um mundo que não existe. Bom, Emmanuel está dizendo, a nossa vida é baseada no que a gente pensa.
Nós criamos a vida. Então, por que eu não vou pensar para criar algo novo para mim? Se o pensamento é matéria, e se aquilo estiver parte do que eu realmente precise passar, eu posso, sim, fazer modificações profundas na minha trajetória, através do pensamento, e da ação e da vontade. Mas, é claro, nada acontece sem o quê? Sem os desígnios de Deus serem cumpridos. Mas está aí a chave de muitas situações que nós vivemos, de sentimentos embutidos que a gente não consegue lidar. É tudo pelo pensamento. Eu queria fazer um experimento aqui, mas eu não vou fazer, porque eu não queria que as pessoas se sentissem mal. Mas façam uma hora dessas. Quando vocês estiverem num lugar assim, num dia bom, né, gente? Não vai fazer num dia que não está emocionalmente bem. Procurem pensar, se vocês ainda duvidam dessa questão da criação, do que você sente, do seu pensamento, procure pensar naquela pessoa, naquela situação que te magoa demais. Muito, muito, muito. Aí você pensa. Não pense agora. Não pense agora, tá? Aí depois você pensa ao contrário. Já imediatamente pensa naquela maior alegria. O nascimento de um filho, ganhou na loteria, conseguiu trabalho, enfim, o que... Aí vocês me dizem depois o que vocês sentiram. Tem gente que vai falar assim, eu não senti nada. Então, precisamos realmente procurar alguma ajuda. Porque eu garanto a vocês, quando a gente for pensar no falecido que não te quis ou que não me quis e que a mágoa ficou, e quando a gente for pensar no marido novo, na pessoa nova, na alegria que trouxe, nós vamos sentir diferentes. É rápido. Isso dá para fazer o teste em casa. Se não quiserem fazer com a situação, faz com música. Põe uma música que lembra o falecido de 1980. Entra na fossa, fica ali, e depois põe a música, sei lá, do dia que você casou de novo, que estava feliz da vida, morreram felizes para sempre. A música do seu casamento atual, linda, maravilhosa. Aí vocês me dizem como é que se sente. Às vezes, as pessoas desmancham o casamento, destroem lares, porque entra lá no Facebook, seja lá onde for, aí tem o convite do fulano do colegial, que namorou, não sei, 300 anos atrás, falando que você é a vida dele, que é a alma gêmea, né? Que a alma gêmea é um outro tópico que eu nem vou entrar em detalhes. Às vezes, o que a gente tem pelaquela pessoa não é mais sentimento, a gente confunde. Isso é forma pensamento. A pessoa mandou uma mensagem, o que acontece? A gente se conectou. É mesmo, fulano é da minha vida. Não é. Conexão magnética, não tem sentimento nenhum ali. Mas você abriu a mente. Então, estamos atentos para isso. Vamos estar atentos. Isso é real, gente. É real. Olha, eu descobri muito fazendo isso aqui, estudando sobre esse tempo no passado, porque toda vez que eu estava numa situação, me vinha uma pessoa na mente, uma pessoa que eu não via há anos. Falei, olha, o negócio é o seguinte, acabou. Acabou. Não tem mais jeito. E vinha aquela tela mental, como se fosse a cara da pessoa na minha frente. Falei, eu vou acabar com isso agora. Aí eu comecei a perceber, comecei a estudar. Falei, o que é isso? Como é que eu não estou nem pensando na criatura? Né? Como é que isso vem? Então, mas o que acontecia? Vinha e parava aqui. E eu não deixava entrar. Então, quer dizer, é a pessoa tentando o quê? Conectar. Mas chega uma hora, como os mentores disseram, por insistência, vai conseguir aquela energia penetrar. Às vezes não vai conseguir. Se você conseguir o quê? Esse processo de educação do seu pensamento. Não é? Então, é difícil? Não dá para fazer 24 horas no dia, mas é possível. Então, continuando aqui. O Kardec fala na Revista Espírita de junho de 1868 sobre a teoria das criações fluídicas, que nada mais é o quê? Os fluidos, sendo o veículo do pensamento, os espíritos manipulam, dispersam, condensam e criam o quê? Imagens fluídicas, né? Mais ou menos isso aqui, mas pode ter outras formas, não é? Que reflete no perispírito como num espelho. Então, essa é a parte da criação, né? Como é que ela se dá. Aí, temos o quê? Depois que essas criações tomam corpo, elas se viram formas, pensamentos, que são forças ideoplásticas. O que é isso? A gente, basicamente, tem uma definição. É uma força viva. Isso está no Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. A esterilização dessa força, desse pensamento, plasma determinadas formas. São as cenas e as figuras dos nossos pensamentos.
Aí eu gosto de citar um ponto interessante, porque quando a gente fala muito da questão dos espíritos, eu estou com espírito, esse negócio não sai da minha cabeça, não sei o quê. A culpa é sempre do coitado do obsessor, que às vezes nem está ali. Mas, às vezes, são formas, pensamentos que estão na nossa mente, seja por nós ou projetadas por outras pessoas. E a gente acha que é espírito ou que é espiritual justamente porque tem forma, tem um peso característico, tem um cheiro, tem um desenho. As pessoas que são videntes, elas conseguem visualizar aquilo na aura da pessoa. E a gente vê, por exemplo, num livro como Ernesto Bozano, ele cita, através das experiências, essas forças plásticas, elas são moldáveis. Então, fizeram uma experiência, acho que foi num livro que chama Formas Pensamentos, acho que tem até em inglês, chama Thought Forms, uma coisa assim, de uma vidente que fez essa experiência. Então, um pensamento de cobiça, de usura, de raiva, enfim, tinha determinadas formas. Pensamento de medo, apareceu uma forma de uma lama. Pensamento de raiva do outro, apareceu uma forma de um projétil. Então, eles têm forma, são criações mentais. E isso todos nós produzimos. Então, se a gente consegue produzir isso, a gente pode mudar muita coisa na nossa vida. Muita coisa na nossa atmosfera, no nosso sentimento, na nossa própria vida material. Porque, olha, uma coisa é certa, a gente está aqui, né? Vamos dar um exemplo bem básico. Eu estou aqui, eu queria a minha documentação. Quero documentação, vamos supor. Quero que a imigração me aprove o meu green card. Aí você vai na internet e procura todo mundo que o green card for negado. Vocês vão se conectar com o quê? Não é, porque é complicado, né? Aí você, em vez de se conectar e de procurar pessoas, como elas fizeram, como é que foi o processo de fundamento positivo, a gente se conecta com a desgraça. Por quê? Não que a gente é desgraçado, não é isso, mas é que a gente ainda está no estágio ainda do medo, da insegurança, o estágio evolutivo, mais ou menos, né? Então, a gente sempre vai lá. Então, uma pessoa, eu sempre falo, às vezes as pessoas me procuram, eu tô com um problema para engravidar, tive vários abortos espontâneos, o que eu faço? A primeira coisa é, não procura na internet as causas do aborto, gente que abortou, como é que elas vivem, e blá, 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 que tristeza, que dor. Procure em casos de sucesso. Daquela criatura que teve várias situações assim e conseguiu conceber uma criança, conseguiu adotar. A gente tem que se conectar com as coisas que vão nos trazer frutos. Aí você fala, mas essa não é a minha realidade, e daí? E daí? Se você quer um carro novo, vai lá no dealership e fica lá olhando. E fica lá pensando. Fica lá pensando. E claro, né? Trabalha e faz essas coisas, mas fica pensando. Também não dá, né? Aí seria demais. Mas seria demais. Mas, quem sabe, pelo seu desejo tão ardente, você não consegue um salário melhor, um segundo trabalho, alguém que, que te enfim, alguma coisa pelo seu trabalho, você consegue mais fácil até. Eu vou procurar um emprego, mas eu acho que eu não vou conseguir, então nem vai. Não vai, porque a sua entrevista vai ser um fracasso. Quando você vai para uma entrevista de emprego e você pensa, e se eu não conseguir? Mas eu acho que eu não vou. Não vá, você vai perder o seu tempo. Porque quando você chega lá, inconscientemente, a pessoa que vai te entrevistar vai ver na sua tela mental, vai sentir a sua vibração de insegurança, de incapacidade. Então, você vai falar, esse trabalho, nem sei se eu vou conseguir, mas você vai com a postura que você já conseguiu. O pior que pode acontecer é o quê? Você não conseguir mas vai conseguir outro. É a questão da conduta mental, né, que a gente tem que estar muito atento. Porque isso aqui é projeção de forças, né? Então, a gente vai moldando. Isso pode ser para o bem ou pode ser para o mal, né? Então, vamos só, rapidamente, que não é, lógico, né, o tema dessa palestra, falar sobre essas questões. Quem quiser saber mais, vai nos livros, tá, gente? Porque isso aí não é assunto de hoje. Mas só para a gente ilustrar. Passando das formas pensamento, o que acontece? Elas impregnam o quê? A nossa aura humana, esse campo energético aqui, que está ao redor do nosso corpo. Aí entra naquela questão o quê? Dos estados da alma. As ideias, os nossos pensamentos ficam implantados nessa aura, nesse campo energético,
plasmando essas telas vivas. Quando não plasmam as telas, plasmam o quê? O sentimento. Então, é por isso que, voltando ao início da palestra, quando a gente chega num lugar e não se sente muito bem, ou chega perto de alguém e não se sente muito bem, às vezes não é espírito. A gente fala, a pessoa está com obsessor. Gente, esse obsessor está nem pensando em você e em mim naquele dia. Aí ele pensou, pensou em mim, chamou, estou aqui. Eles são bem prestativos. Então, aqui, negócio seguinte. Você chegou para a pessoa, às vezes não é que a pessoa está carregada, está obsediada. Às vezes a pessoa não está com um pensamento na mesma sintonia que o seu. Ou se está, você está captando e está muito diferenciado. Tem uma automática repulsa fluídica entre você e ela. Né? Então, por quê? Porque o que a gente pensa fica aqui. Né? Eu conheço uma pessoa muito assim, insatisfeita com a vida. Uma pessoa linda. Gente, quando ela está pensando na insatisfação, porque minha vida é assim, assim, ela toma banho. Não adianta. O odor é um odor, não é odor de suor, nada disso, é um odor de terra, um odor característico, como se fosse de lama mesmo. Até cheiro tem essas formas de pensamento. Ele fala, está obsediado. Não, não está. Está infeliz com a vida. Está infeliz, ou quer se matar, ou quer isso, ou quer aquilo. Então, fica aquela coisa ao redor. E as pessoas, ao invés de conseguirem nos ajudar, não tem campo de atuação conosco, porque a gente não está aberto. Né? Então, essa questão da aura são conjugações de forças físico-químicas e mentais. Então, o que a gente sente, o que a gente pensa, eles são condensados e ficam aqui. Né? Então, tem pessoas que realmente estão com uma aura um pouco mais densa. Alguns videntes visualizam até bifurcações na aura. E aí, o que acontece? Quando essas situações entram nesse estado, começa o quê? A afetar o campo vital, que vai afetar o corpo físico. Não é? Então, é aí que tem até uma descrição aqui que fala, né, que essa parte nas entranhas, né, das ligações sutis da aura, né, onde fazem as conexões, é que o pensamento circula. Então, ele fica ali. Então, quando você faz uma prece, uma música boa, você se sente bem. Aquela atmosfera, quando você vai num ambiente que não está muito assim, né, com o seu estado, com a sua vibração, você não se sente muito bem. Então, é justamente aqui, porque está acoplado ao nosso perispírito, que vai refletir no nosso corpo físico. Só que o processo é muito rápido. Então, não dá para a gente, não, eu vou entrar ali naquele... Como é que eu posso dizer? Não vou falar carnaval, não, porque carnaval, cada um tem a sua opção. Vou entrar naquele lugar que eu não entrava mais, para ver como é que eu me sinto. Aí a gente dá uma de valentão, né? Não, mas eu não faço mais isso. Tudo bem, mas é Emmanuel que está nos lembrando. Não temos como fugir dessa energética que nos cerca. Agora, eu sempre me lembro, quando as pessoas comentam, não, mas eu vou lá, mas eu vou para ajudar o fulano que está no bar. Vou ajudar o fulano para não beber mais. Tudo bem, a sua intenção e a minha é muito louvável. Porém, a gente tem que lembrar que nós não estamos ilesos de nos contaminar com algumas vibrações. Por quê? Porque nós não somos espíritos elevados de luz. Pelo menos se alguém estiver aqui elevado, me perdoe, mas eu me coloco na posição de não elevado. Então, não tem como nós não nos contaminarmos. Claro, eu não tenho vontade de beber, eu não tenho vontade de ficar lá fazendo isso e aquilo. Compreensível, isso é muito bom. Mas não tem como a gente falar, não, eu vou lá e vou sair limpinha da Silva. Não vai. Não vai. Porque é uma energia que nos cerca. Não tem como. Até os espíritos superiores, André Luiz conta, para eles entrarem nas zonas mais trevosas, eles têm que se disfarçar, eles têm que se moldar energeticamente. E o mal-estar é terrível. Imagina para a gente. Né? Então, sabe, é muita pretensão nós acharmos que isso não vai nos atingir. Mas nós podemos nos condicionar, né, para conseguir, pelo menos, viver nesse mundo. Tem como a gente fazer isso. Então, só para a gente falar um pouco, porque não é um assunto dessa noite, mas eu também trouxe a questão do pensamento, não só influência nossa, né, com as nossas formas mentais, com as nossas emoções, mas com as influências de terceiros, dos espíritos também, sejam eles encarnados ou não. Mas aqui no caso dos encarnados, Allan Kardec pergunta, para quem quiser ler o capítulo todo, são essas perguntas aqui.
Se os espíritos conseguem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Olha, a resposta é chocante. Muitas vezes chegam a conhecer até o que vocês tentam ocultar de si mesmo. Então, é aquela coisa. Os atos, a gente pode tentar, né, dissimular, mas não tem como, porque eles estão numa outra dimensão. E o que eles estão enxergando? O que está na nossa aura, naquelas formas, pensamentos, que a gente não consegue. Uma vez que a gente pensou, plasmou. Se eu chegar aqui e pensar que eu quero que aquela planta caia, o espírito já sabe que eu pensei. Se ele quiser que aquela planta caia, eu me conecto e pronto, ele já sabe. Né? Então, é muito rápido esse processo. E aí ele também pergunta, influem os espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos? Muito mais do que você imagina, a ponto de que muitas vezes te dirigem. Então, olha só, né? Muitas vezes, não todas as vezes. Porque, olha, já me disseram uma vez, que eu sempre gosto de falar deles, né? Mas me disseram que eu sou defensora dos obsessores. Não é isso. Não estou defendendo o obsessor. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber quando nós nos conectamos com essas energias mais densas. Porque, senão, gente, tudo é obsessor. Caiu o vaso na minha cabeça, obsessor. Perdi o trabalho, obsessor. E a gente não se move, sabe? E tudo é culpa dos espíritos. E Allan Kardec, os espíritos estão falando, não é sempre que isso acontece. Né? Então, a gente tem que... E quando acontece, o Emmanuel vai nos dizer, tem um plug vibratório ali. Existe uma conexão. Seja muito intensa ou não, mas essa conexão existe. Então, continuando. Pode o homem se livrar da influência dos espíritos que procuram arrastar o mal? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Sim. Pode, essa resposta é boa. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou pelos que os pensamentos atraem. Tem pessoas que chamam os espíritos obsessores. Eu não presto, eu não valho nada, a minha vida é uma droga. Quem que vocês acham que vão aparecer? Opa! Tem toda a razão. Você não presta, não vale nada, a sua vida é uma droga, eu vou fazer pior. Gente, é claro, se você começar a falar, olha, eu sou uma pessoa que eu quero me transformar, vou melhorar, e a minha vida vai melhorar, talvez você até vai ouvir, você vai ver, mas é o que eu quero e eu vou conseguir. Vai chegar uma hora que eles vão tentar, mas não vão ter mais conexão. Mas se a gente continuar a falar, minha vida não presta, eu sou isso, eu sou aquilo, olha o que eu fiz, 30 anos atrás, eu fiz, nunca me perdoei, por aí vai. É mesmo, há 30 não, há 300 que você fez. E eu estou aqui para te cobrar. Então, a gente precisa fazer o quê? Começar a vigiar essa questão dos pensamentos. Orai e vigiai. Quando Jesus disse isso, ele não disse só a questão da atitude. É da nossa tela mental, o que a gente pensa, o que a gente cria, né? Como o Emmanuel está nos lembrando. Ele nos lembra também que essa questão da obsessão ela não é só de um lado, né? Aquela coisa, quando um não quer, dois não briga, é a verdade. Porque a obsessão ela só existe quando há um plug, né? Quando há uma conexão magnética entre a outra parte. Então, a mente emissora, né, que ele até explica que dirige a outra, cria a imagem, começa a criar aquelas formas, né, aquelas formas de pensamento, usa da palavra, e através da repetição daquele plasma vibratório, daquela tela mental, aí ela atinge o objetivo se a mente emissora, receptora se conectar. Então, nem sempre. Agora, a gente não tem como fugir dos assédios espirituais. Eles vão existir. Por quê? Jesus foi assediado, não foi? E não precisava. Foi assediado porque ele trouxe o bem, ele trouxe o amor. Imagine nós. Então, o assédio sempre vai existir. O que a gente vai conseguir fazer é como lidar com ele, como nos proteger. Mas isso vai existir. Nós estamos num planeta dessa categoria ainda. Não tem como. Temos vidas ainda que nós passamos e vidas que vamos resgatar. Mas é através do amor. Então, isso daqui... Quando nós somos pegos, seja por uma obsessão ou seja por uma simples influência espiritual, é que nós baixamos o padrão vibratório. Espírito nenhum vai conseguir conectar conosco se eles não acharem uma brecha. E por que eu digo isso? Tem uns tempos atrás, faz muito tempo,
eu estava numa situação difícil com uma pessoa, nunca assim fiquei chateada. E aí eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu estou sendo testada nisso. Isso é um absurdo. Eu que imaginei que já tinha superado, blá, 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 blá. Aí o que aconteceu? Eles se conectaram, né? Ah, tá mesmo. Por quê? O papel do obsessor, na verdade, como Emmanuel mesmo nos lembra, são mestres da nossa vida. Porque são eles que vão nos mostrar o que a gente não trabalhou ainda. Gente que gosta da gente dificilmente vai apontar: você é um ambicioso, você é um egoísta, você é um orgulhoso. O obsessor vai te lembrar. Quando vem aquele problema, aquela irritação, aquele seu desprezo, aquele seu ciúme, seja lá o que for, ele vai te lembrar a área que você não trabalhou ainda, como lembrou a mim. Então, é maravilhoso, porque, na verdade, ele se torna o quê? Através de todo o desejo que ele tem de te atingir, ele acaba te auxiliando no final das contas. Por mais difícil que seja, porque é a partir desses ataques que você descobre aonde que estão as brechas, onde que está as suas fraquezas, onde está aquilo que você achou que superou e não superou. E ele vai te mostrar, né? Ou eles, né, para alguns. Então, alguns que eu me incluo. Quem tiver um obsessor só, parabéns, já pode ir para o nosso lar, porque Paulo de Tarso diz que o mais bonzinho, pelo menos 10. Então, muito bem. Ação e reação, isso é o que dizem, né? Coitado do Paulo de Tarso. Nem sei se é verdade. Disseram, ainda não vi numa palestra. Então, pode cortar aí, que eu também não posso falar 100%. Ação e reação, capítulo 8. André Luiz nos mostra um obsessor. Olha só, gente, um obsessor explicando o que ele faz. Olha só, muito simples. Ele faz assim, eu vou só pegar umas frases aqui. Olha, não vamos vibrar amor, não vamos. Mas isso é muito bom, André Luiz colocar isso num livro, para a gente saber o que está ao nosso alcance. Óbvio que eles não gostam que a gente tenha acesso a esse tipo de coisa, mas a gente precisa ter. Está lá para a gente saber como a gente se defende. Não é? Ele diz assim: aprendemos nas escolas dos vingadores. A escola de vingadores, isso existe, tá? No plano espiritual. Que além dos desejos comuns que todo mundo tem, não é? Existe aquele desejo central, aquele tema básico da vida de cada um de nós. Aí ele diz o seguinte: desse desejo central domina o quê? Reflexo da personalidade daquela pessoa. Então, a partir de um desejo que você tem, que é aquelas coisas que eles conseguem observar, o que está, né, os nossos pensamentos, eles começam o quê? A perceber qual é a sua personalidade dominante, o que mais que está, né, mais evidente. Aí ele diz o seguinte: e é fácil saber a natureza dessa pessoa. É muito simples. Primeiro, através das ocupações e das posições em que ela prefere viver. É simples. Eles não vão lá em casa pegar a gente pela corda e arrastar para o bar, arrastar para fazer isso ou fazer aquilo. Não. Basicamente, aquela pessoa tem um tema central na vida dela, tem as inclinações que são visíveis para nós, e a gente vai lá e vê, através do que ela faz, das ocupações da posição que ela ocupa, como é que ela prefere viver. É muito simples. O criminoso reflete a crueldade. O caluniador gosta da maledicência. É simples, gente. É coisa que eles veem no nosso dia a dia. Então, uma coisa informal. Se alguém vem nos falar alguma coisa daquela pessoa que não está presente, e a gente sente aquela, ai, conta mais, cuidado, porque são coisas sutis que eles estão buscando. Não é coisa do mal, não. Coisinhas sutis que eles buscam na gente. Né? Aí ele diz assim, aí ele continua. E ele fala, né, a maledicência, o caluniador, a irritação, isso é muito forte, o reflexo do desequilibrado. Então, ele já sabe, aquele ali se irrita fácil. Então, essa é a rota. Não é? Conhecido o reflexo da criatura, que nós propomos, né, a perseguir, é fácil alimentá-la com excitações constantes, aumentando os impulsos, os quadros da imaginação, nutrindo na fixação mental. Então, vejam, se eles não formam as formas mentais para nós, se eles mesmos não agem, aí eles montam cercos, outras entidades que vêm o quê? Para fazer esse trabalho conosco. Então, eles falam, na verdade, esses processos nós criamos e mantemos facilmente. São palavras dele, tá? É um estado normal da mente humana
que, por excesso das suas próprias criações... Então, o obsessor não está colocando pensamento na cabeça que não tem aquilo. Porque eles não têm sintonia. Se aquela pessoa não é egoísta, eles não conseguem plasmar um egoísmo. Alguém conseguiu fazer Jesus virar criminoso? Não tinha como. Porque ele não tinha abertura ali. Né? Alguém conseguiu fazer Chico Xavier se revoltar com as humilhações que ele passou? Não, porque não tinha campo, por mais que os obsessores tentaram. Divaldo Franco, imagino que uma alma dessa não é atacada diariamente. Né? Então, eles dizem que a gente só pega essa parte e pressiona o campo sensorial, que é o quê? Quando a gente começa o quê? A pensar, direta ou indiretamente. A gente está só refletindo o mesmo reflexo da pessoa. Basicamente isso. Aí ele diz, cada um, isso é uma frase importante, é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Nós não vamos ser testados em coisas que nós não temos abertura. Não é? A gente pode até passar pela situação. Se eu não tenho problema com álcool, eu posso ir num bar, eu posso ver alguém beber que não tem. Mas se eles descobrem que eu tenho uma queda naquela situação, tenho um problema... descobrem pela minha tela mental, né? Ou pelas coisas que eu já passei com esses espíritos, aí tem a brecha. Né? E aí é o nosso papel do quê? De nos segurar mentalmente, de saber quando é uma intromissão. Como é que a gente sabe? Allan Kardec perguntou, ok, como é que eu sei que isso é um pensamento meu de um espírito? É muito simples. Primeira coisa, geralmente o pensamento que é o seu que vem primeiro, geralmente é o seu. Agora, você imagina, você está numa situação... está bem numa praia, de repente, você lembra do seu ex ou daquele colega de trabalho e você, sei lá, sente aquela raiva, aquela coisa, não está nem pensando na situação. Isso não pode ser seu. Né? Então, uma coisa é você estar pensando naquilo, outra coisa é você, do nada, vir aquela tela mental daquela pessoa, vir aquela situação. Né? Então, são coisas que a gente tem que estar sempre atento. Não estando atento, a gente realmente se enfraquece. Aí ele diz, né, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, veja, aqui é um exemplo da pessoa receptiva e aqui é outro de uma pessoa que, por completo, conseguiu, né, mentalmente, não ter brecha ali, seja através da prece, seja pelo pensamento, não conseguiu. Assédio sempre vai existir, mas não está atingindo. Não é? E aqui é a mesma coisa. O que se passa na cabeça da pessoa... se está um processo de culpa, ou se está um processo de eu quero ser ajudado, eu vou sair dessa. Aí a gente vai se conectar com a energia que nós precisamos naquele momento, que nós estamos o quê? Sintonizados. Aqui, provavelmente, está pedindo auxílio, né? Querendo sair de alguma situação. Então, olha o tipo de entidade que nos manifesta. Porque essa questão do pensamento não é só espírito ruim. A gente tem que trabalhar isso para que nós conseguimos nos conectar com os espíritos bondosos, para que eles tenham campo de atuação conosco. Porque senão não tem como. Se a gente chega aqui e fica no Facebook olhando não sei o quê, como é que a gente vai receber o que a gente vai receber aqui? Eles não têm atuação. A Maria está ali, mas como é que eu vou entrar? Está pensando no que aconteceu, não sei aonde. Não, eles não conseguem link. Agora, quando a gente chega aqui com a cabeça, né, centrada naquilo que a gente quer receber, que a gente quer ser diferente, que nós queremos aprender, nós queremos evoluir, aí eles conseguem, né, nos atingir. Então, muito bem. Passando agora para o nosso final, como é que a gente reformula isso, né? Bom, tem algumas fases. A primeira delas é a substituição, que Divaldo sempre recomenda também através das obras de Joana de Ângeles. Substitui. Veio aquele pensamento inferior, aquela coisa de culpa, seja do que for, seu ou dos outros, substitui. Pensei numa pessoa que me magoou, tudo bem, aquilo ali foi uma coisa muito séria, foi uma coisa que me doeu. Eu tenho certeza que aquela pessoa um dia te fez alguma coisa boa. Então, imediatamente, você tenta pensar em algo bom. Mas é o meu ex-marido, aquele desgraçado. Então, vamos fazer o seguinte. Quando você conheceu o desgraçado, ele não era tão desgraçado assim. Né? Então, pensa no momento em que vocês foram harmoniosos. Não é para voltar nada disso, mas aí você sai daquela faixa vibratória. Né? É tudo uma questão de pensamento. Então, aquela situação que me doeu, não sei o quê. Pensa, vamos substituir. É difícil, isso é um hábito. Né? É muito difícil a gente fazer, mas é possível.
né? Os espíritos nos dizem que é possível. E a prece, né, gente? Não está conseguindo fazer? Vamos orar. Porque quando a gente ora, não dá entrada para nenhum tipo de forma pensamento inferior, densa, né, está no cercado. E as que estão começam o quê? Se não estão em sintonia com a nossa prece, elas começam o quê? A ser repelidas. Elas não conseguem ter atuação conosco. E a vontade, né? Porque a vontade, segundo Emmanuel, é o impacto determinante. A gente não pode simplesmente pensar. O pensamento em si não faz nada. Ele cria, tá? Ele cria, mas quem cria? Se eu estou num sofá, estou sozinha em casa, tá, gente? Imagina, estou no sofá e eu penso que eu quero um sorvete, eu tenho duas opções. Ou eu levanto do sofá, vou comprar, ou eu levanto e vou na geladeira. Ou a geladeira vem até mim, o que é mais remoto, né? Então, eu pensei, para eu ter aquele sorvete, eu tenho que agir. Não concorda ou não? Porque se alguém consegue, por favor, me diz que espíritos maravilhosos que moram com você. Porque, olha, então, quando a gente pensa, a gente tem que agir. Aí eu pergunto para vocês, Hitler tinha pensamento e tinha vontade, não tinha? Então, a vontade, atributo do espírito, é neutra. O que vai diferenciar, segundo Aulus, que é um dos mentores de André Luiz, no livro Instruções Psicofônicas, tem uma mensagem que ele diz sobre o sentimento. Então, é o quê? É o pensamento aliado à vontade, mas o teor dele vai se basear o quê? No molde do sentimento. Porque eu posso ter vontade de matar, eu posso ter vontade de morrer, eu posso ter vontade de roubar, eu posso ter vontade de amar. Então, é o sentimento que vai fazer o quê? Vai caracterizar o pensamento. Então, o cérebro produz energia mental, mas é na vontade que a gente controla o rumo do pensamento. Então, é através da vontade e do sentimento, que sintonia que a gente está levando, que tipo quando a gente pensa numa coisa, eu penso numa pessoa, eu tenho vontade de perdoar ela, mas mas eu vou perdoar assim, mas não tenho sentimento ainda. E tudo bem, é um começo, mas só o pensar não basta. Por isso que eu brinquei um pouco no início da questão do trabalho. A gente não pode só pensar que é um trabalho novo. A gente tem que querer um trabalho novo, tem que ter a vontade, né? Allan Kardec diz que a vontade nada mais é que o pensamento, é a força do pensamento, né, que se transforma em vontade. Então, eu pensei, coloquei força, aí está a minha vontade. Então, não adianta só pensar, e não adianta só ter vontade. Então, eu posso pensar, não, eu quero um trabalho, eu penso que eu quero, mas e se eu for? Não, então você não está sentindo o que você quer. Né? Então, são três coisas que elas são conectadas. E, claro, né, gente, como é que a gente consegue mudar isso? Amar e instruir. O amor por nós mesmos, inicialmente, que é o mais difícil, acredito se quiser, né? Porque o pensamento é o quê? É nós conosco mesmo, não é? Ninguém pensa por nós. Às vezes a gente acha, fulano está fazendo isso com a minha vida. Ninguém pensa por nós, nós pensamos. Então, amai-vos, nós mesmos e os outros. Instruirmos, conhecimento de si mesmo. Nós só vamos conseguir mudar os nossos pensamentos, o patamar energético dos nossos pensamentos, quando a gente conseguir amar, pelo menos começar, mudar esses sentimentos e nos conhecer. Porque quando nós nos conhecemos, nós vamos saber, opa, isso não é meu. Eu podia estar um pouco mais otimista. Não, mas eu não sou essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa egoísta. Não, mas como é que eu agi assim? Aí é começar a se conhecer. Então, por mais difícil que seja, às vezes a gente passa por algumas situações, né? Conversei com vocês, essa que eu falei que eu passei, de pensamentos que eu achava que eu não tinha mais e acabei indo, mas é bom isso acontecer, porque a gente vê que tem coisa ainda para mexer, que tem coisa ainda para se auto-iluminar, e a gente acaba se conhecendo ainda mais. Você fala, nossa, eu que achei que superei isso, não superei, então é hora de trabalhar. Não é? Então, mas sem isso daqui, que o Cristo mesmo nos disse, é impossível a gente mudar o nosso padrão comportamental, o nosso pensamento, para melhor, né? É claro. Então, para finalizar, Emmanuel nos diz que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor,
que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, fica aí a mensagem da noite, que nós possamos refletir, vamos para as nossas casas, pensar é uma bênção de Deus, é uma bênção nossa, é o nosso poder criador. Nós podemos, queridos irmãos, nós podemos pensar, nós podemos mudar a nossa vida. Tem provas, situações que nós vamos ter que enfrentar. Mas a forma que nós enfrentamos, o grau de sofrimento, o grau de angústia, isso nós vamos conseguir ter o controle. E é para isso que eu realmente pretendo que essa mensagem possa ter tocado os corações, que possa ter, toda vez que a gente pensar alguma coisa, toda vez que alguém se dirigir até nós com um pensamento enfermiço, que nós, além de misericórdia, também consigamos nos proteger e, é claro, amarmos uns aos outros. Muito bom.